Koji me convidou, estou aguardando a chegada dele. Ele, na verdade, está fazendo mais algumas coisinhas, terminando uns assuntos aí. E já pediu para eu estar conversando com vocês. Bom, muitas pessoas tiveram questões suscitadas por todo esse processo, por todo esse período que a gente está vivendo. Fizemos umas lives a respeito de uns assuntos que foram recorrentes e estão sempre questionando, né? Para nós, muitas pessoas têm procurado a gente. Eu até dei uma diminuída nos meus atendimentos. A gente está, em virtude de toda essa pandemia, né, toda essa forma nova que as pessoas estão tendo de se relacionar e de viver. Então, o Koji colocou alguns temas e eu falei, bom, vamos falar, vamos conversar com as pessoas e vamos tentar esclarecer, na medida do possível, algumas questões que têm sido apresentadas. Bom, uma das coisas que a gente vai falar hoje, eu já quero saber quem tem medo da morte. Quem tem medo da morte já coloca aí, eu tenho, né? Quem não tiver, fala aí, para mim, já encaro com maior naturalidade, com maior normalidade. Assim. Uma outra coisa que as pessoas andaram perguntando é sobre EQM, né? Experiências de quase morte. E também nós vamos abordar um pouquinho do que a gente tem visto desse assunto, né? Eu tive experiências assim com algumas pessoas que tiveram EQM. Eu mesmo tive uma EQM quando eu tinha 2 anos, mas eu não lembro. Então, eu não posso assim dar o meu testemunho. Eu só fiquei assim praticamente morto durante um tempo bem considerável e milagrosamente eu voltei, né? O Koji também teve isso e algumas pessoas que estavam trabalhando conosco também tiveram. A gente até falou, vamos estudar mais esse assunto porque foi uma coisa muito recorrente, né, na nossa vida e isso faz com que nós tenhamos uma maior curiosidade ainda quanto a esse assunto. Bom, mistérios da vida, as pessoas estavam perguntando sobre algumas coisas misteriosas que acontecem, que a gente vai tratar aqui também. Eu acho muito interessante, né? Algumas coisas que acontecem que são praticamente inexplicáveis e chamam muito a atenção, né? Bom, e as pessoas perguntaram também sobre pós-morte e sobre o inconsciente e sobre hipnose. Então nós vamos falar sobre hipnose, sobre esse mundo desconhecido que nós temos. Opa, com licença. O Koji já está chegando aqui. Olá pessoal, boa tarde. E aí, Koji, vamos começar com o nosso assunto hoje? Vamos. Bom, vou começar falando um pouquinho a respeito da morte, né? A morte é um fato que vai ser para todos, né? É a coisa mais certa que nós temos, é a única coisa certa que realmente temos, né? Enquanto a gente está estagiando nesse plano aqui e as pessoas não veem com naturalidade. Tem uma aura de mistério, tem uma aura de sobrenatural, tem uma aura de dor que envolve, porque as pessoas representam uma perda dolorosa para todas as pessoas, na maioria dos casos, né? E mesmo as pessoas sabendo disso se preparam, às vezes, ou tentam evitar, falam, poxa, eu não quero nem pensar nisso, meu Deus, me livre e guarde. É natural, todo ser vivo teme a morte, tem temor à morte. E a morte ela tem aspectos psicológicos, culturais, sociológicos, antropológicos e espirituais. Então a morte depende do ponto de vista de como a pessoa enxerga a morte. Dependendo da forma como ela entende a morte, ela vai de
sentimentos ou pensamentos em relação a esta. Antigamente, as pessoas, em certas culturas, tinham um relacionamento um pouco mais próximo com o tema morte. Os egípcios, por exemplo, se preparavam a vida inteira para a morte. E hoje a gente tem relatos assim de que eles estavam tão preparados que a vida deles era melhor do que a dos outros povos da mesma época, porque Sim. eles estavam sempre buscando uma ética, uma conduta para se preparar, porque eles tinham uma noção de que após a morte eles iam ter que enfrentar um julgamento, né? E todas as pessoas têm isso intrínseco, todas as culturas tiveram essa questão de você responder pela sua vida, pela forma com que você se conduziu na vida. E isso eu acho uma coisa fundamental, interessante. Tem coisas fantásticas até no Brasil, que as pessoas não conhecem muito, por exemplo. O povo brasileiro tinha nos seus indígenas uma visão sobre a morte muito distinta e que foi assim muito pouco conhecida pelos brasileiros, mas fora do Brasil se conhecia muito. Tinha muitos autores que vieram para o Brasil e viram, por exemplo, tinha rituais antropofágicos. As pessoas, eles chegavam, batalhavam, pegavam pessoas de uma tribo. Depois que a pessoa estava capturada, ela não tinha mais assim resistência. Ele ficava solto na tribo, esperando a morte. Ali. Você sabia? Não, ele esperava para ser comido. Para ser comido. Para ser comido pelas pessoas. O captor dele dava a filha dele ou a esposa dele para poder ficar coabitando com a pessoa. E a pessoa não fugia, porque se fugir era uma desonra. Ele sabia que ele encarava aquilo com naturalidade. E isso está documentado em vários livros. Teve várias pessoas que vieram para o Brasil e escreveram todo esse ritual que os próprios brasileiros não conhecem muito, sabe? Então eu acho interessante. Quando chegava, ele ficava lá, eles colocavam um colar na pessoa que marcava quantos dias que a pessoa ia ficar na tribo. Eita. Até o ocorrido, né? Aí eles faziam uma festa enorme e preparavam a pessoa toda besuntada por uma série de coisas assim bem impressionantes assim para nós hoje, né? E a pessoa chegava lá, ficava esperando, eles vinham com um ritual assim, pá, na cabeça levava uma paulada com uma arma que tinha só a única função de fazer aquele ato de matar aquela pessoa para que ele pudesse ser comido por todos. E cada pessoa separava, por exemplo, um pedacinho dessa pessoa, assim, e já tinha divisão, né, para cada tipo social, um determinado. Então, e as pessoas aceitavam isso como maravilha. Mas o mais interessante vem agora. Quando os indígenas viram que teve uma missa em que as pessoas tomavam o corpo e o sangue do Deus deles, eles começaram a falar: nossa, essas pessoas são bárbaras. Por quê? Porque elas estão tendo um contato com a divindade profano. Eles não estão, enquanto que o que eles faziam era uma forma de transmitir para as pessoas as suas virtudes daquela tribo que tinha sido capturado e também de promover a vingança, porque ele ia ser vingado pela tribo contrária, né? Então, você tinha isso desde os tamoios que ficavam na região do Rio de Janeiro, os tupiniquins que tinham ali perto de São Paulo e mais para cima, todas as tribos brasileiras, agora está me fugindo um pouco o nome das demais, assim, mas a maioria dos tupis, todos eles eram antropofágicos, né? A maioria deles tinha alguns outros que eram muito mais, eles não tinham só esse ritual, eles comiam carne humana o tempo todo. Então, estou dizendo isso por quê? Porque a gente foi ficando cada vez menos bárbaro
tendo costumes cada vez mais civilizados e refinados e dando mais valor à vida, né? Enquanto que para esses índios ser comido pelos vermes era uma desonra, porque a grande honra era ser comido pelo inimigo, porque aí era uma forma dele estar perpetuando o seu conhecimento, a sua vida e servindo para alguma coisa. A gente tem hoje uma visão totalmente diferente, né? E claro, uma visão muito mais sensível, porque o ser humano ele cresce em discernimento, em refinar o seu sentimento para com o outro. Não vamos dizer que ainda temos uma sublimação, mas já melhorou muito no grande contexto que a gente vive, né? Mas a morte, para os índios e para os egípcios e para as outras pessoas tinha uma coisa em comum, e para nós também, porque as religiões todas do mundo têm uma ideia e uma visão clara de que a vida continua depois da vida. Exatamente, a morte não é o fim. Então, todas as culturas têm essa premissa de uma continuidade da vida. E, de fato, nós somos a vida. Então, nós não temos que temer a morte, pois nós somos a vida e a vida é eterna. Sim, e a EQM, né? Eu tive pessoa, como já disse, né? Hoje a gente era muito novo e a gente teve esse problema de vir a óbito e voltar. Sim. E teve pessoas que trabalhavam comigo aqui em Maringá, por exemplo, tiveram um acidente, tiveram uma parada e visualizaram o seu corpo de fora, viram todo o movimento, depois acabaram descrevendo o que viram. Eu conheci pessoas que eram um médico, inclusive ateu, que relatou para mim experiências dele recuperar uma pessoa no hospital quando ele trabalhava em São Paulo, né? E a pessoa tá morta e ele conseguia injetar sangue e bombear o coração, e depois a pessoa falar assim: não, eu estava ali do teu lado falando, injeta sangue, eu estou vivo, eu quero continuar e tal, e vendo toda essa experiência, né? Muito interessante. E você sabe também de muitos casos. Vários casos. Teve um bem interessante que a pessoa também veio a sofrer uma morte clínica, e essa pessoa ela era cega, e quando ela estava morta ela estava vendo, enxergando toda a situação que estava acontecendo fora do corpo dela, e até ela lembrou o médico onde tinha caído a caneta dele. Nossa. E o médico até na hora ele falou assim: mas o senhor é cego, como que o senhor viu? Ele falou assim: quando eu estava morto eu estava vendo tudo que estava acontecendo ao redor. Então hoje, né, a gente está tendo muitas perdas e as pessoas estão desistindo às vezes de estar vivo, só que sempre continua, sempre as pessoas podem estar até agravando o seu problema quando elas desistem da vida. E a gente tem que refletir, né, um pouco mais. Nós temos assim muitas condições de poder analisar isso, né, através das informações que nos chegam, né. O Leibniz ele fala a respeito de que nós precisamos ter muitas figuras. Quem mais conhece figuras é mais inteligente. Figuras, como assim? Figuras, imagens. Se uma pessoa passar a vida inteira vendo imagens, ela vai ter mais capacidades intelectuais do que uma que viu menos. Ah, sim. Isso por quê? Porque a gente aumenta o nosso instrumental, a gente coloca, isso aumenta a instrumentalidade nossa. Nós vamos ter mais capacidade na hora de imaginar, mais pontos de referência na hora de analisar, uma série de coisas. Então, quando nós olhamos uma coisa que a gente não pode ver porque a gente fecha o olho, não vê morte. Nós estamos ali e sem, às vezes, capacidade de entender, de processar isso. Mas nós temos condições de refletir a respeito disso
buscando para as nossas experiências uma maior consciência, um maior grau de visualização daquilo que ela representa. E isso, o homem, ele vai perdendo o medo a respeito daquilo que ele conhece. Exatamente. Hoje em dia, um dos maiores coaches, ele comenta a respeito do medo, como se libertar do medo. E é exatamente isso. O medo, ele existe enquanto nós não temos a consciência do objeto de medo. À medida que a gente se esclarece sobre a consciência daquele objeto de medo, nós superamos o medo. O mesmo acontece em relação à morte. Quando nós temos consciência do que é realmente a morte e que existe uma continuidade, nós perdemos o medo. Mas a maioria das pessoas tem medo. Estou vendo ali o Marco Antônio Costa, ele está ali conosco. Opa, boa tarde, Marco Antônio. Tem bastante gente mandando mensagens assim, só que não dá tempo de ler. Porque, mas existem muitas experiências hoje que estão evoluindo nesse sentido, né? A gente tem hoje uma série de experiências que são feitas pelos colisores, né, de matéria, que estão demonstrando que nas partículas que são fragmentadas, elas muitas vezes não se encontram na nossa dimensão, só que ela consegue ser medida, mensurada e analisada. Então, tem já definidas e catalogadas por algumas entidades científicas pelo menos 11 dimensões que nós observamos através desses colisores, né? Então, isso está mexendo muito com a cabeça daquelas pessoas que eram extremamente céticas e que vislumbram a possibilidade de muitas realidades. Existem realidades infinitas, existem possibilidades de você estar aqui e você estar em outros lugares internos ao mesmo tempo e às vezes externos. E já existem pessoas que estão realizando experiências que determinam que nós não estamos circunscritos ao nosso corpo, que a nossa consciência ela é mais do que simplesmente esse ponto de referência que a gente chama corpo. E isso gera em nós todo um questionamento, né? Poxa, quer dizer então que isso aqui não é a única coisa? Será que... Porque para a pessoa que acha que isso aqui e acabou, vamos usufruir de tudo, vamos poder fazer o que for de esbórnia, vamos mentir, vamos lucrar o máximo possível, mas sem querer ser repressor, né? Sem ter a visão de colocar um limite que aprisiona, mas a gente tem realmente um limite da natureza para aquilo que a gente pode fazer com as nossas ações. As nossas ações repercutem não só no nosso ambiente aqui, a gente transcende, a gente passa por um processo onde cada pensamento, cada sentimento, cada ato, cada palavra, cada expressão nossa, ela gera resultados. Não só aqui, mas talvez em muitos lugares, né? Tem aquele efeito borboleta também, né? Pequenas ações mudam o destino nosso. Verdade, né? E a gente está começando a entrar nesse panorama que a ciência trouxe para nós e, vamos dizer assim, nós estamos na infância, né, Jorge? Ainda estamos. Mas tem muita gente que já está explorando essas outras dimensões. É o caso, por exemplo, da viagem astral. Então, a pessoa deita e ela sai do corpo, a consciência dela sai do corpo e viaja em outros lugares e em outros tempos, inclusive. Então, nesses planos, nessas dimensões, existem níveis nossos
que estão atuando. E quando nós, terapeutas, fazemos um desbloqueio, né, podemos dizer, de alguma coisa que não está fluindo num determinado campo, isso repercute materialmente, psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, porque cada lugar, mente nesse, é um campo diferente, né, coach? Sim, sim. Então, nós vamos perscrutar o quê? Nós vamos perscrutar o inconsciente, aquilo que é o que eu citei agora há pouco, hoje também é especialista. Hoje, por exemplo, ele mexe muito nesse campo, porque ele atua como hipnólogo, e o hipnólogo ele faz um trabalho a nível desse inconsciente, né? Desse campo que é muito grande, que é muito maior do que o nosso quadradinho. Às vezes a gente... é impressionante, porque você faz uma constelação familiar, você está atuando nesse campo, você coloca a família da pessoa organizada, né? E aí o que acontece? Opa, então, boa tarde, protetores de animais. Estão mandando até beijinho para nós aqui. Bom, e é a Mônica. Deixa eu falar sobre a constelação, então. A constelação, ela vai trazer toda uma gama de informações que está sendo traduzido por nós, mas que já vem dos nossos ancestrais. E quando você mexe nesse campo, pessoas que são ligadas a nós, que às vezes nem tão próximas a nós, estão sentindo e começam a mudar na mesma semana, sem ter presente, sem estar presente, simplesmente porque você resolveu alguma coisa dentro de você. Então, é por isso que as pessoas estão tão temerosas nesse processo, né? Porque não viram, não meditaram, não refletiram de que a morte às vezes é uma simples passagem e que tudo o que está relacionado a ela está sendo cuidado, porque nós temos assim toda uma proteção enquanto estamos nesse plano aqui. Isso também as religiões todas tratam. Por isso que eu acho muito bom a pessoa ter uma religião que ela começa a entender esse processo, na verdade, né? Sim. Sabe o que eu penso em relação ao medo da morte? Existem alguns fatores determinantes. Um deles é o pessoal, como a pessoa encara o processo morte, com sofrimento, sem sofrimento, é o medo de sofrer. Mas eu creio que o que mais pesa é a ideia que a pessoa tem do que acontece depois da morte. Então, conforme a crença, eles vão pensar assim: é o fim, acabou tudo. Conforme a crença, vai para o céu ou para o inferno. E a maioria das pessoas tem em seu íntimo impregnado uma ideia de pecado. Nós somos pecadores. Eu fiz um monte de coisa errada. E aí vem esse temor. Teve um cliente, né, isso para mim, falou assim: eu não acredito em vida depois da morte. Por quê? Porque depois eu vou ter que pagar tudo o que eu fiz. Aí eu falo, mas então ele já está falando que ele acredita, né? Sim. Porque ele já está dando uma desculpa e tendo medo em virtude daquilo que ele acha que foi o maior erro da vida dele, que muitas vezes veio imposto por crenças limitantes do passado nosso, que a gente acha que uma conduta nossa é tão aberrante para Deus e etc., e foi colocado como, vamos dizer assim, dispositivos para conter a sociedade. Sim, existe uma manipulação social, um controle social através das crenças religiosas. Que é o lado negativo da religião. Se ela tem o lado positivo, porque ela começa por um princípio interessante, ela nem sempre leva a um fim útil. Por quê? Porque a partir do momento que ela começa a gerar poder, gerar algum outro tipo de coisa, benefícios financeiros, status, a vaidade ser suprida, inserção da ciência tem dado condições para as pessoas que estudam isso a manipular muito as pessoas, né? Então, começou também a questão da hipnose, por exemplo, ela envolve a questão da sugestão. A pessoa começa a sugerir coisas. E até o século XIX, início do século XX, sugestão era uma palavra colocada como demoníaca.
ela estava ligada a negativismo, ela era uma coisa assim, a pessoa sugeriu tal coisa, ou o mal está sugerindo tal coisa, nunca era uma coisa boa, né? Também, do jeito que a humanidade vê as coisas de uma ótica totalmente para levar vantagem, né? Aquela história, então a gente entende por que isso acontece, né? Mas hoje, depois de muito tempo, né, muitas pessoas vieram demonstrar, tem aquele Prende-se-mo Forte que eu sempre cito, que começou com as minhas forças mentais, né, as forças da alma, e ele conseguiu ter um resultado de vida fantástico, né? Ele conseguiu começar muitos questionamentos num nível mais acadêmico, pessoas, como ele tinha assim um status e uma condição muito privilegiada, as pessoas ouviam muito, né? Mas sempre, toda a época da história, pessoas influentes que às vezes tiveram resultados materiais bons ou não, porque não era a busca dessas pessoas, provavelmente, né? A gente tem o caso do John Dee na Inglaterra, que mostrou coisas fantásticas do inconsciente. Ele afirmava que ele tinha um contato direto com os anjos, e ele foi assim muito responsável por direcionar toda a estrutura expansionista do Império Britânico, junto com a Elizabeth I. Mas se você você vai voltando no tempo, você tem quase na época de Cristo ali, você tem Apolônio de Tiana, você tem antes disso, você tem já no próprio Império Romano tinha a figura das vestais, né, que estavam perscrutando o inconsciente, tentando sentir esses planos. Você tem as pitonisas na Grécia, e se você for indo, você vai voltar para o xamanismo e vai encontrar, você vai encontrar toda essa informação, né? Sim, e hoje em dia tem as pessoas que leem cartas e outros sortilégios, né? Então o ser humano sempre teve em contato com algo além, com o sobrenatural, com essa informação de um campo maior que o nosso, que está além do que a gente, da nossa circunscrição consciencial momentânea. Então, independentemente de qualquer religião, né, você tem, por exemplo, católicos que veem a Nossa Senhora, que apareceu em muitos lugares do mundo, né, e tem vídeos fantásticos, se vocês procurarem, vocês vão encontrar seres de luz andando elevados, assim, e com documentos e milhares. Tem lugares que teve 20.000 pessoas que viram, tem lugar que tem 2.000 pessoas que foram testemunha, né? Então você tem toda uma vasta documentação, basta procurar, basta querer saber. E é engraçado, né? A Nossa Senhora, ela foi levada ao status de santa pela igreja, e muitas pessoas acreditam que pessoas que estão desencarnadas ou mortas, ou com o nome que você queira dar, não podem se manifestar. Mas quando acontece de aparecer, aí todo mundo aceita sem perceber que isso já demonstra que existe um fenômeno e que não está condizente às vezes com a sua própria crença. Que ele deveria olhar e entender que acontece, né? Tem vários casos aqui no Brasil, eu tenho assim documentados assim centenas, eu tenho livros e livros registrando isso, não só de agora, de muito. E se você pegar a própria Bíblia, né? Você pega a pitonisa de Endor lá, a sacerdotisa de Endor, ela vai e chama o irmão do rei, né? E o rei fala, ó, vai para a guerra que vai ser ele dá uma resposta dúbia, a pessoa acha que ele tem que ir para a guerra e aí ele acaba perdendo. Mas o que é interessante aqui, eu não vou nem tentar lembrar os nomes das pessoas certinho, mas é o fato dela ter conseguido falar aquilo e aquilo repercutido de uma determinada forma, né? E é engraçado, né?
Por quê? Porque o pessoal fala, às vezes tem algum evangélico que fala assim, mas o cara fica dormindo, porque isso está escrito na Bíblia, mas na Bíblia está tudo escrito. Porque se eles chegaram lá para o Lázaro, né, ou para quem quer que seja, e conversaram com ele do lado de lá, ele falando, eu tenho que voltar para... Então ele estava falando com o morto não estava, o morto que estava vivo, né, estava se manifestando e falando, eu quero voltar lá para ajudar. Não, existe um abismo. Não quer dizer que não dava, quer dizer que era muito difícil para romper aquilo, né? E aquilo é apenas uma parábola, uma história que serve para ilustrar. E da mesma forma que você pode colocar qualquer tipo de narrativa em cima dessa história, ela também vai aceitar o contrário, o contraponto. Mas o importante é que existem fatos e você, analisando tudo isso, começa a ter mais intimidade com o assunto e começa a se libertar do sofrimento que a ignorância a esse respeito acaba te trazendo. É verdade. Tem também um caso interessante que é o do Santo Antônio de Pádua. Ele tinha um dom de se manifestar a distância, a vários quilômetros de distância. Ele se manifestava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele tinha o dom da bilocação. Isso são registros históricos, são fatos incontestáveis. Existe toda uma documentação do próprio Vaticano quanto a isso, né? Ele estava uma vez fazendo uma palestra, daí ele ficou quietinho, paradinho ali e apareceu no lugar onde o pai dele estava sendo julgado. Chamou a pessoa que tinha sido supostamente morta pelo pai dele no cemitério, desenterraram a cabeça dele assim, colocaram. Ele falou, não foi ele que me matou não, quer dizer, e isso a igreja aceita como um milagre, certo? Você vê? Então, tipo assim, o espírito se manifestando. O espírito se manifestou, né? Ele teve uma transfiguração ali e o pai dele acabou absolvido nesse julgamento, né? Mas não é só isso. Aqui no Brasil a gente tem relatos, pessoas que tiveram visões, né? Teve casos assim fantásticos. Teve um caso de uma pessoa que foi um herói, mas também foi assim, ele tem a chibata, né? Onde a revolta da chibata. Teve uma pessoa, ele conseguiu libertar toda a marinha brasileira de sofrer certas agruras, certas violências. E ele foi anistiado depois que ele fez esse movimento, né? Mas depois voltaram atrás, porque teve um outro movimento logo em seguida, e aí pegaram essas pessoas que tinham feito esse primeiro movimento, que tinha dado certo, e jogaram num calabouço, e ficaram 3 dias lá na época do Natal, foi a véspera do Natal e mais um dia. E morreram 16 pessoas nesse cárcere, assim. E ele, depois que saiu, ele via e conversava com essas pessoas que haviam morrido junto com ele. Isso é um fato histórico do Brasil. Ele morreu em 1969. Ele foi assim, toda a marinha brasileira era negra, né? E ele também era um negro. Viveu ele era, se não me engano, do Rio Grande do Sul, mas viveu no Brasil. E as pessoas não conhecem muito esse caso, mas internaram ele logo em seguida porque acharam que ele estava louco. Só que os médicos ficaram convencidos de que ele não estava louco. Acharam porque ele passava informações de uma série de coisas das pessoas que tinham desencarnado ali e houve pelo menos uma grande dúvida que permitia a possibilidade de ser verdade aquilo que estava acontecendo com ele, né? Ele continuou vendo os amigos dele que vinham reclamar com ele porque eles tinham morrido todos nessa cela. Era uma cela para 4 pessoas, eles colocaram acho que 18 ou 19, cabia tudo assim, um em cima do outro assim, e tinha cal ali, e o cal fez essa asfixia. Eles não esperavam que essas pessoas fossem morrer dessa forma, mas acabaram vindo a falecer, né? Então, a história desse herói brasileiro, que agora não me ocorre o nome, que eu
mas é interessante. E existem casos da família Matarazzo, por exemplo, que plantava café em São Paulo, também foi documentado que um irmão de um dos Matarazzo tinha morrido lá no Nordeste, se eu não me engano, em Minas, eu não lembro agora, e também chega, janta com eles, quando vai pro quarto, e depois no outro dia não tinha ninguém ali. Ele tinha se manifestado fisicamente. E já tinha morrido fazia 2 dias. Isso aconteceu lá com os meus pais. Meus pais têm comércio, uma loja em Mandaguaçu, e certa vez uma cliente que sempre estava lá no foto, depois fazia tempo que ela não vinha, ela apareceu lá, conversou com os meus pais, mas não deixava eles tocarem nela, né? Então não houve abraço, aperto de mão, ela ficava um pouco distante, mas conversou, falou que estava com saudade deles e depois sumiu de repente. E também meus pais eram fotógrafos, né? Então eu via também fotos de fantasmas, né? Era bem comum antigamente, na época do preto e branco, quando tirava uma foto aparecia, tem uma foto clássica, por exemplo, que tem um casal se casando e em cima aparece a ex-mulher desse cara que estava casando. Nossa, na foto. Estava com ciúme. Eu fico imaginando que se ela foi abençoar o casamento, tudo bem, né? Eu diria se ela foi perturbar, falar, não, esse aqui é meu, né? Foi perturbar, com certeza. Pode ser, né? Semira Pacheco. Oi, Semira. Semira, grande terapeuta. Não, as pessoas não sabem, muitas pessoas que hoje viveu, né? E também é um grande fotógrafo, né? Além de terapeuta, de cuidar das pessoas, fazia foto Kirlia, né, Coisa? E até que você podia voltar a fazer. Pois é, a foto Kirlia é uma foto da aura, é uma foto que tira a nossa energia, retrata a nossa energia. Então, a gente tem uma série, né, para quem, eu falo assim, quem não quer saber, não vai saber nunca nada. Agora, quem vai buscar, vai ter uma compreensão. E a gente não quer que ninguém tenha uma concepção diferente da sua religião, mas que amplie os seus horizontes para poder ter mais segurança quando tiver uma situação difícil, entendendo o propósito da vida. Porque a vida, muitas pessoas, porque não tem uma escola de tem que viver assim. Muito pelo contrário, o pessoal vem aqui e às vezes as massas são conduzidas para justamente não pensar a esse respeito, para não ter um propósito, para não ter um direcionamento. E é justamente esse direcionamento e esse propósito que vai trazer para nós a nossa realização. Como as pessoas não têm consciência de que a vida tem um objetivo, e esse objetivo é a gente ser o melhor possível, né? Aprender, aproveitar, conviver, viver com os outros, né? E estar se manifestando em suas capacidades, que não são só materiais, mas são fundamentais do ser humano, de racionalidade e de sentimento, né? Sabe quem são assim, as pessoas mais porretas? Sabe, olha, se você parar, várias vezes tentaram colocar pessoas como o melhor brasileiro, o melhor, né? E sempre foi, em uma época, foi o Santos Dumont. E o Santos Dumont, ele foi uma pessoa fantástica. As pessoas não conhecem a vida do Santos Dumont. Ele era um cara que ele era aclamado, ele era idolatrado, as pessoas iam na rua. Por quê? Porque ele era o cara que vencia todas. Vocês sabiam que ele foi piloto? Dos primeiros carros que teve na França, ele foi piloto na França e ganhou. ele inventou, acho que, vários balões e depois o 14º veículo que ele inventou para voar foi o avião, mas antes ele dava, quando ele sobrevoou a Torre Eiffel, não foi de avião, foi de balão que ele foi e voltou e ganhou um prêmio e deu para caridade aquele prêmio lá na França.
E quando depois o governo brasileiro mandou dar outro prêmio para ele doou de novo, só que dessa vez para a ciência. Ele era um cara extremamente generoso. Ele nasceu rico também, né? Aí até passa, né? Não, mas eu estou brincando. Ele podia ser ganancioso, né? Muita gente fala, não, é meu. E ele doava, ele ajudava, ele era um cara assim que ele se vestia, todo mundo começou a imitar o jeito dele se vestir, sabe? Ele criou moda na França. Os franceses todos adoravam ele. Quando ele vinha para o Brasil, existia toda uma pompa e aquelas tietes, fãs, todo mundo seguindo ele, um séquito enorme de pessoas seguindo ele. O Cartier, né, criou um relógio de pulso para ele, porque ele falava que ele não tinha condições de ver a hora, né, enquanto ele estava fazendo. E aí quando ele ganhou o prêmio, porque tinha um prêmio para quem fizesse essa coisa com o balão e desse a volta na Torre Eiffel, né? Ele não conseguiu fazer em menos tempo, porque ele ficava preocupado em ver a hora e ele não sabia se o tempo estava passando, porque teria tido chance dele fazer até em menos tempo. Aí o Cartier ficou pensando, foi lá e inventou o relógio de pulso para ele. Porque e entregou como presente. Não foi ele que inventou, mas foi ele que inspirou. Ele que falou, podia ter alguma coisa assim e tal. E o Cartier no dia seguinte parece que já começou a desenvolver e fez o primeiro relógio de pulso. Foi o relógio Dumont, que foi para o Santos Dumont, que na verdade ele deu esse nome, se eu não me engano foi isso, o nome, mas a história é essa. E então por que eu estou falando a respeito do Santos Dumont e por que eu estou falando também que passou o tempo, o Ayrton Senna, que trouxe o coração do Brasil, né? E o Santos Dumont tinha um coração tão grande, né, que quando ele morreu, as pessoas falavam que ele tinha sido o maior brasileiro, e o médico roubou o coração dele, abriu e guardou o coração, que inclusive está no museu no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Acho que é no Rio de Janeiro, eu sei que o coração dele ainda está preservado, tá? E as pessoas, então, dão muita importância para santos, pessoas que tiveram atos heróicos, para pessoas que tiveram a capacidade de amar e de suscitar sentimentos bons nas outras pessoas, né? Então, são duas coisas muito importantes. Se você parar para pensar, os jogadores de futebol, é isso que eles fazem, né? Por que eles têm um valor? Porque eles suscitam paixões, né, nas pessoas, e isso as pessoas se sentem vivas, né? Que é uma das coisas que a gente não coloca tão claramente. As pessoas não discutem a respeito disso. E é o que nós, terapeutas, trabalhamos, né, Corge? Nós trabalhamos com essa questão do coração. E para o coração estar bom, precisa de um arcabouço ético. Porque as pessoas falam assim, eu vou aprontar, vou fazer tudo e depois não estou nem aí. Só que dentro eles sentem um vazio muito grande, sentem uma incongruência com a realidade das coisas, com o que a natureza pede que ele seja, né? É verdade. Um outro brasileiro que cabe lembrar, e tem a ver com o tema que a gente está falando, sobre essa questão da continuidade, porque ele foi também uma prova de que existe essa continuidade. Ele conseguia trazer mensagens do mundo espiritual, que é o Chico Xavier. Também parece que foi ele que ganhou como o melhor brasileiro, né, no que fizeram. Acho que sim. E foram os próprios brasileiros que escolheram, né? Independentemente, olha só, o Espiritismo não é uma religião que tem tantos adeptos. Não. Né? Tem muito evangélico, muito de todas as outras religiões que votaram nele. Por quê? Porque ele era um ser moral, era um ser ético, era um ser generoso. Ele tinha um coração que não cabia no seu peito, que transcendeu todos os parâmetros geográficos que a gente pode ter noção, né? Ele encantou o mundo, ele levou paz, ele levou conforto, ele deu exemplo, ele foi uma pessoa que a virtude dele, através dos seus atos, né?
e isso é fundamental para uma realização plena do ser humano. Tanto que a Organização Mundial de Saúde, em 1992, acrescentou que para uma pessoa estar bem, né, ele tem várias coisas lá, materiais, etc., psicológico, mas colocou o espiritual, né, a pessoa reconheceu a pessoa, o ser humano, como que transcende essa nossa realidade. Sim, inclusive um grande teólogo, Teilhard de Chardin, afirmava isso: nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais, nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Essa é a grande realidade. Se a gente começa a pensar por esse lado, como seres espirituais, nós começamos a entender melhor esses processos de vida e, de certa forma, nós dizimamos o medo da morte, porque nós entendemos que nós somos seres espirituais e eternos. Nada pode nos dizimar mais. Mesmo cair uma bomba atômica e acabe com tudo, nós vamos ter outra oportunidade, porque nós sobreviveremos e transcenderemos a essas realidades, né? Inclusive, lá no Japão, morei um tempo lá, a cultura lá é assim, eles acreditam que vai ter uma outra vida, que eles vão se reencontrar de novo, então eles não veem a morte com tanto peso. E lembrando de novo do Chico, né, ele conseguiu dar alívio, conforto para muitas mães, porque ele trazia a mensagem dos filhos já desencarnados. E houve, se eu não me engano, até casos que foram elucidados na justiça através das psicografias dele. Vários casos, teve um caso de morte, né, acho que o primeiro que foi absolvido foi um caso de uma moça na noite de núpcias e disparou uma arma e todo mundo achava que ele tinha matado a moça e depois ela fala não, a arma disparou, teve um caso, ou foi o caso de um amigo com outro amigo, eu sei que teve vários casos desse, assim, com esse tema recorrente de alguém ter desferido um tiro em alguém e eles foram acatados pelos tribunais como prova. Então, é muito importante a gente perceber que existe uma preocupação com esse tema e, você falou, eu falei politicamente a ONU, a gente falou cientificamente de todos os cientistas hoje que estão perscrutando esse novo caminho, que já é muito antigo, na verdade. Opa, eu não sabia. Deu uma pausa aqui. Não sabia que tinha tempo, mas tem tempo. Já deu um tempo aí. Então, acho que a gente ia ter mais coisas para falar, mas a gente faz outra. Sim. Se você quiser daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, olha, foi um retorno nosso. A gente que estava meio embalado e resolveu dar um tempo, né? Porque tinha toda essa mudança de comportamento das pessoas e a nós também tivemos que fazer coisas novas e ter uma remodelagem nos nossos atendimentos, né, Corja? Tivemos que estudar muitas coisas também, formas de a gente se manifestar através da mídia e formas da gente poder atender para ter um resultado tanto para nós como para os nossos clientes e também financeiramente, porque financeiramente mudou muita coisa na parte, né? A gente tem que se readaptar a essa nova realidade para poder oferecer algo que seja bom para vocês, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a cada um que assistiu e espero que vocês sejam entendidos e que vocês, né? Eu acho que o principal dessa live foi isso, fazer com que vocês busquem um pouco mais de conhecimento a respeito de si mesmos e do que é a vida e do que é essa passagem que a gente chama de morte, que ela não é esse bicho de 7 cabeças, que se você procurar, você vai ver que realmente existem muitas informações sobre essa continuidade, né? Sobre essa continuação da vida. E gostaria de agradecer ao Koji. O Koji me convidou e sempre um prazer estar aqui
conversando com ele, porque ele também me ensina muito e a gente troca muitas figurinhas, né, Jorge? E é isso. Também agradecer a todos os que participaram e reforçando o convite do Ulisses, que pesquisem. Hoje em dia a gente tem os mecanismos de busca, de pesquisa, para entender um pouco mais. Então, as pessoas que perderam entes queridos durante essa pandemia, ou que estão com medo de morrer, que elas pesquisem mais sobre a morte, para dissipar esse medo da morte, porque isso traz um peso muito grande para as pessoas. E parece até que gera uma atmosfera onde coisas negativas aconteçam. Talvez uma coisa que precisa acabar com menos tempo pode ser prolongado, né, de sofrimentos e etc., justamente em virtude das pessoas estarem clamando por isso, né? Sim, temos que mudar a vibração, então passar a vibrar melhor, né? A Organização Mundial de Saúde colocou, agora está me fugindo, e tem 2 casos, né? O primeiro, os 2 fatores que mais causaram morte, né? Bom, só vou lembrar do segundo, né? O segundo é o medo. O maior índice de mortalidade que teve no Covid eram as pessoas que estavam com medo de morrer. Então, a gente vê que é muito importante a gente tratar disso, é muito importante a gente desmistificar isso e se fortalecer quanto a esse tema. Ok. Isso. Bom, o vídeo está querendo parar e a gente fica por aqui, então. Um excelente final de semana para todos. Até a próxima.